Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa Viver Direito de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com o Gabriel Magalhães, que é recém-formado em Direito, já advogado, está com umas ideias tecnológicas na área do direito com plataformas muito interessantes, que ele vai contar pra gente dessa plataforma. Mas antes, quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos ver o que você traz aí pra gente. Porque esse bate-papo, gente, é espontâneo e é muito importante porque deixa a gente nesse clima mais à vontade, entre amigos. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente, então, antes de chegar nessa plataforma, para a gente falar de tecnologia e direito, que é o grande tema desse programa de hoje, sobre as competições de mediação, arbitragem, que você tem participado, porque hoje a gente tem visto uma revolução no mundo jurídico, né? Em que os alunos têm participado dessas competições, mas o que é isso? Sim, não, a minha história acadêmica, eu nunca fui tão um ótimo aluno, um aluno excepcional na faculdade, e aí eu conheci essas competições acadêmicas. Em 2014, eu fui voluntário na competição brasileira de arbitragem promovida pela Camarb. E aí vieram estudantes do Brasil inteiro para essa competição, veio pessoal da USP, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Manaus, Brasil inteiro. E eu vi aqueles estudantes e falei assim, nossa senhora, eles são muito bons no que eles fazem, assim, eles fazem sustentações orais para um painel de árbitros que avaliavam aquilo, para ver qual lado teria a procedência do pedido. E assim, eles eram melhores que advogados reais. E eu era um estudante lá, eu falei assim, nossa, será que a gente consegue desenvolver algo parecido com isso? E aí eu fui uma das pessoas que ajudou aí na criação dos grupos de arbitragem e mediação na Milton Campos. Aí depois disso, assim, acabou que a gente conseguiu competir. Depois a gente foi até campeão na primeira competição brasileira de mediação empresarial, também da Camarb. A gente foi para Paris, fomos para Viena, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, viajamos o Brasil inteiro e assim mudou minha vida completamente. Então eu acho que inclusive na faculdade? Inclusive na faculdade, porque você vê que ao invés de você para de se comparar com o melhor aluno da sua sala, e você vai comparar com o melhor aluno do Brasil ou o melhor aluno do mundo, às vezes, porque você meio que expande seus horizontes. Então, eu comecei a dar muita importância para essas atividades extra-acadêmicas. E aí, minha vida deu uma guinada muito grande. Nossa, que legal, porque é importante que os alunos tenham essa perspectiva, né? Às vezes, o mundo que ele conhece acadêmico é aquele, e muitas vezes se frustra dentro da sua profissão, porque não expandiu os seus horizontes, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, dessas competições, o que elas estimulam? Porque a arbitragem, mediação, negociação são métodos de resolução de conflitos, a gente já falou aqui em outros programas também sobre esses métodos. E como é que tem sido esses estudos? Porque nas grades curriculares nem sempre tem ainda, né? Sim. E por que, então, estimular tanto isso? Bom, eu acho que essa questão da grade curricular, assim, acho que existe uma batalha hoje até no mundo jurídico para incluir todas essas disciplinas na grade curricular, para atualizar mesmo, porque hoje a gente está no conceito de justiça multiportas, né? Você fala muito disso aqui no programa, que existem várias portas para você resolver o seu conflito, então o profissional de direito... Que não só o poder judiciário. Exatamente, então o operador do direito, a gente espera que ele domine todas essas portas para ele saber guiar o seu cliente para a melhor delas. Mas, por outro lado, a gente não tinha lá na Milton Campos, na verdade, o Milton Campos tem a disciplina de arbitragem e mediação, e agora, recentemente, também tem uma nova disciplina que é a teoria dos métodos de solução de conflitos. Mas na minha época de graduação ainda não tinha. Essas disciplinas foram criadas em decorrência desse movimento de competições acadêmicas. Então, acabou que o nosso grupo ele se formou por um método mais ativo de aprendizagem, que foi muito interessante. A gente tinha a professora Suzana Cremasco, que liderou esse projeto lá, mas ela dava total autonomia para os alunos, então nós mesmos pegávamos livro, virava a noite estudando, feriado, fim de semana. Então, a gente criou uma metodologia que todo mundo estava motivado para aprender. E eu acho que a questão das competições, seja de mediação, que
e a competição de mediação também envolve muita negociação, ou seja, de arbitragem, que você é mais parecido com o ambiente que as pessoas veem no tribunal de júri, essas coisas, que você tem que argumentar mais. O que mais me marcou é buscar a excelência nisso tudo e conhecer pessoas muito boas no Brasil inteiro, então expandir os horizontes. O clima da competição Exato, é muito com gostoso, certeza. né? Eu tô falando assim com a Gabriela, mas eu tive a oportunidade de avaliar algumas competições e o clima da competição é muito gostoso. Quem me dera se na minha época de faculdade também tivesse tido essa oportunidade, né? Fica aí desde já o incentivo para as pessoas. Aí tem essa competição que você falou que tem em Paris, tem em outros lugares. Como é que é isso, essa experiência para você? Assim, contando mais um pouquinho sobre a minha história, assim, eu comecei na arbitragem. A arbitragem é um método assim, mais parecido com o poder judiciário. Por quê? É como se fosse uma justiça privada. Então, você, ao invés do juiz resolver o seu conflito, você vai escolher um terceiro para ele ir lá e decidir para vocês. Então, você basicamente treinava em cima de um caso e você estudava muito ele para você sustentar oralmente aquilo. Era super legal já, super desafiante. Mas depois eu comecei a me envolver mais com mediação. E a mediação, você tem que ter mais jogo de cintura, você vai negociar, você não sabe o que espera ali na mesa de negociação ali com as partes. E o mediador também, ele tem que utilizar a melhor técnica ali naquela hora para facilitar o diálogo. Então acabou que eu comecei na arbitragem, depois eu me apaixonei pela mediação, que é onde hoje toda a minha formação foi parar, né? Então, assim, aí tem as competições. No Brasil agora já tem várias competições. Até agora, recentemente, tem a competição brasileira de processo, que vai acontecer pela primeira vez esse ano, agora em 2018. Então, tem várias possibilidades. Interessante, que é uma maneira de incentivar os alunos a se apropriarem também, né? De tudo, do estudo. E, assim, além de competição vivenciar de processo... isso, né? Nessa parte simulada. Sim, com certeza. E além da competição de processo, também tem competição de direitos internacionais, isso tem várias. Também tem grupo de debates. A questão, eu acho que assim, cada pessoa escolhe um caminho. Eu comecei na arbitragem, depois eu fui parar na mediação e foi onde eu me apaixonei. Tem gente que começa na mediação e se apaixona pela arbitragem, mas o ponto central, eu acho, é o quê? Se envolver nessas atividades extra-acadêmicas, porque eu acho que se a gente fica esperando tudo lá de modo passivo de aprender com o professor, às vezes você não vai ser uma pessoa diferente para o mercado. Então, para mim, eu acho que a questão principal é essa. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, todas são legais. A minha preferida foi a competição lá de Paris, da ICC, que foi a competição... eu fui na 12ª competição de mediação lá, que mudou minha vida completamente, mas tem várias legais. Aí depende do gosto. Que ótimo. Inclusive, o Gabriel, ele protagonizou aí um movimento de pré-mults, que são essas competições, né? Organizando com várias faculdades, várias equipes de outras faculdades aqui de Belo Horizonte, um treinamento simulado, foi muito legal. Mas eu vou precisar interromper essa conversa que tá tão legal para a gente poder ir para o segundo bloco, que também tem muita novidade. Fica com a gente. Estamos de volta no programa Viver Direito, com o Gabriel Magalhães, falando hoje sobre competições de mediação, arbitragem, sistema multiportas, né? Ou seja, existem várias portas hoje para você resolver o seu conflito, que não simplesmente o Poder Judiciário, que deve ser, na verdade, uma última alternativa e normalmente é que a gente recorre primeiro e nem sempre sai satisfeito, né? Não pela prestação de serviço em si, mas por uma série de questões burocráticas também. Enfim... Nesse bloco, nós vamos mudar um pouquinho o assunto, na verdade, totalmente, para falar de algo bem inovador, que é tecnologia e direito, em que o Gabriel está aí protagonizando, junto com a sua equipe, uma plataforma. Conta pra gente que plataforma é essa. Não, assim, só até fazendo um contexto disso, né? No final do último bloco, a gente acabou falando sobre os pré-multis, né? Que a gente estava organizando. Por favor. E, assim, dentro até dessa iniciativa com os próprios alunos dentro do direito, a gente começou a conversar e mobilizar muitas pessoas para pensar diferente, né? Então, uma das coisas que a gente fez foi criar uma competição feita por alunos para alunos, que eles mesmos se avaliavam e tentavam se aprimorar para depois chegar no dia da competição oficial, eles estarem mais preparados. Então, foi a iniciativa que a gente fez em Minas Gerais. Muito legítima, fenomenal. E dentro, assim, dessa ideia de fazer diferente, então, comecei a me envolver em alguns eventos de tecnologia dentro do direito, comecei a estudar sobre Lotex. E aí eu O que é Lotex? Lotex são as startups jurídicas.
Então, as startups são aquelas empresas que trabalham na incerteza, e que vão tentar fazer um modelo de negócio repetível e escalável. São uma empresa que vão tentar mudar o mundo. Elas vão começar lá na garagem, igual a Apple começou, e aí vão começar a fazer uma coisa pequenininha que pode ser repetida e pode escalar para o mundo inteiro. Então, essa aqui é a ideia das startups. A gente já tem várias no Brasil, está com um movimento forte da AB2L, que é a Associação Brasileira de Startups, de Legal Techs, no caso, para desenvolver muito isso dentro do direito. Então, participei do Global Legal Hackathon, que é uma competição que você tem um fim de semana para desenvolver uma solução jurídica para resolver algum problema. Então, aconteceu no mundo inteiro e Belo Horizonte também teve uma competição. E meu time, ele fundou a Free Law, que é uma law tech, que ela visa gerar oportunidade de crescimento dentro do mercado jurídico. Explica pra gente um pouquinho mais, assim. Perfeito. O que a gente faz? Até para que as pessoas se apropriem sem muita tecnicidade. Com certeza. Mas acho que você é bem didático. A questão assim, hoje, por exemplo, eu acabei de formar, como a Grazi falou, e hoje meus colegas que formaram, muitos deles não têm emprego ainda, não conseguiram emprego. Muitos conseguiram emprego e estão insatisfeitos com seus empregos. E a gente vê que o mercado jurídico está saturado, né? Então, nas faculdades, os professores falam, mexe um galho, cai um tanto de advogado. Então, o mercado jurídico está saturado. E como é que essas pessoas vão trabalhar? O mercado não consegue absorver todo mundo. Então, a gente pensou, assim, de um problema que a gente vive, a gente pensou, como que a gente vai ajudar essas pessoas a se inserirem no mercado de trabalho? A gente pensou, vamos conectar essas pessoas com os escritórios de advocacia, porque às vezes elas conseguem trabalhar de forma temporária para eles. Às vezes um escritório está precisando, vamos supor, de uma demanda específica naquela semana. Às vezes está precisando de uma pesquisa de jurisprudência, às vezes está precisando de alguém para desenvolver alguma petição inicial, fazer as peças jurídicas mesmo, e ele não tem pessoal lá na empresa, no escritório. Então ele vai falar com a nossa plataforma, com a Free Law, e nós vamos conectar esse escritório com esse estudante que estava sem trabalhar. E aí os dois saem ganhando. Então, o que eles precisam fazer para que isso aconteça? Na verdade, cada uma vai fazer um cadastro, e aí a partir desse cadastro, então a gente vai, os prestadores de serviços, os estudantes, os advogados, eles vão fazer um cadastro, então vão passar currículo, informações de qual área que eles têm interesse, e aí a partir disso a gente vai começar a incluir eles no nosso banco de dados, e aí o escritório vai pedir a demanda para a gente, e quando ele pedir, por exemplo, uma demanda de direito tributário, a gente vai filtrar o candidato mais ideal para aquele escritório de direito tributário. Por exemplo, ele passa um perfil que ele espera para um estagiário, ou o perfil que ele espera para um advogado, e vocês fazem o cruzamento de dados. Exato. Essa que é a proposta. Então, nesse evento, no Global Legal Hackathon, a nossa equipe, a gente ficou em terceiro lugar, a gente foi premiado nesse evento, e a gente está desenvolvendo a plataforma. Hoje a gente está em fase beta. É uma questão assim que a gente precisa de olhar junto com a AB, porque a gente quer favorecer os advogados, assim como a AB quer, e a gente também tem várias questões jurídicas complicadas mesmo, porque inovação e direito são coisas um pouco, às vezes, antagônicas. Então a gente está nesse início agora com alguns escritórios cadastrados, a gente não está abrindo ao público de forma ampla, porque a gente está em fase de teste, para depois a gente desenvolver um produto que esteja de acordo com a AB, de acordo com todas as leis possíveis e também de acordo com os interesses de todos os envolvidos. Então hoje o que a gente quer? A gente quer entender os problemas dos escritórios, entender o problema dos estudantes, entender os problemas dos advogados, para a partir disso a gente ir validando com eles e desenvolvendo a melhor solução possível para eles. Nossa, que chique! Parabéns! Assim, é bem legal, realmente é algo inovador, mas que é bem promissor, né? Porque as pessoas precisam de ferramentas que ajudem a solucionar suas questões, né? E eles se abrirem para isso, porque demonstra que eles querem se desenvolver. E você fala muito de um termo, assim, quando a gente conversa, sobre aceleração jurídica, que é algo que isso que eu acho que proporciona isso, né? Que é você se acelerar no mundo jurídico. Exatamente. Então, no sentido de desenvolvimento, não é isso? Exato, assim, porque a gente vê no mercado, se você pesquisar aí no Google aceleradoras, existem várias empresas que visam ajudar outras empresas a crescerem mais rápido. Dentro do direito não existe muito isso. Então, pensando até nisso, a gente lá na Free Law, a gente pensou como que a gente vai ajudar a gerar oportunidade de crescimento dentro do direito. Uma das formas é por meio dessa plataforma. Uma outra solução que a gente está desenvolvendo é o quê? Começar a produzir conteúdo para advogados e para escritório de advocacia relacionado ao empreendedorismo. Por quê? O advogado, ele é advogado, ele não é um gestor.
Só que acaba que um escritório, ele é uma empresa. Então ele precisa de ter conhecimento Verdade. contábil, de noções de empreendedorismo, tecnologia, para saber como ele vai atuar da melhor forma possível e cumprir a sua função social de atender e defender os interesses do seu cliente da melhor forma. Administrativa mesmo. É essa questão que a gente também busca fazer. E assim, aí voltando até lá no início da conversa, quando a gente está falando de carreira acadêmica, o que eu vejo disso tudo? Às vezes, as pessoas elas ficam focadas só no que o professor ensina ali na aula e esquecem do tanto de oportunidade que tem por fora. Então, assim, não sei, talvez eu poderia pensar que minha única possibilidade era ser um advogado. Hoje, eu gosto da advocacia, mas, por exemplo, eu não me identifico com o contencioso, que é o que eles ensinam nas faculdades. Eu me identifico mais com a mediação. Mas, além da mediação, eu me identifico com tecnologia. E por que não unir tudo isso? Vamos parar por aqui, deixar os seus contatos para que essas pessoas procurem você e sigam esclarecendo, porque infelizmente nosso tempo acabou e foi muito bacana conhecer assim toda essa sua proposta. Você está de parabéns, viu? Parabéns para sua equipe. Siga aí, que seja realmente um programa hoje, né, de muita motivação para outras pessoas. Muito obrigado. Que bom. Não deixa de passar na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa, e na Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até mais.